Você já passou pela seguinte situação em que você chegou a afirmar: eu não aguento mais, Deus me abandonou, eu acho que Deus não me ama? Bem, se você nunca passou por uma situação igual a essa, então não perca tempo, pois esse vídeo não é para você. Mas se você já passou por situações como essa, então eu te aconselho, assista esse vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos amigos e participantes da campanha Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis, sejam todos bem-vindos para mais este Conviver com Maria. Caríssimos amigos, a história de hoje é realmente impressionante. E quem vai contar para nós é um sacerdote. Sim, um sacerdote que em certa ocasião, depois de terminado a leitura, estava durante a missa, celebrando a missa, terminou o evangelho e ele foi fazer a sua homilia. E ele queria marcar para aquelas pessoas que ali, para os fiéis da paróquia, um fato que havia impressionado a própria vida dele, sacerdote. E ele começou a contar a seguinte história. Dizia ele que um homem, um senhor, havia ficado viúvo e tinha um filho de 10 anos de idade. Ele então teve que se esmerar e fazer todo o esforço possível, pois ele queria que aquele filho levasse um bom caminho. Então levou para a catequese, o jovem aprendeu o catecismo, fez a primeira comunhão, era assíduo nas missas, todos os domingos frequentava a Santa Missa, comungava, rezava o rosário. Realmente o filho estava indo muito bem. Só que, em determinado momento, o pai começou a perceber umas atitudes um pouco diferentes daquilo que ele vinha tendo normalmente. Brigas com o pai, alguns desafetos. O pai começou a achar aquilo muito estranho. Às vezes até uma certa desobediência em certas coisas que o pai pedia, coisa que não estava acontecendo até o momento. O pai então começou a observar para ver o que poderia estar acontecendo com o seu filho. E não tardou a perceber que aquilo estava sendo a influência de um amigo. O jovem tinha arrumado um amigo. E esse amigo, infelizmente, não era nada bom e, infelizmente, até situações um pouco complicadas. E começou, então, a desviar o seu filho do bom caminho. O pai, preocupado, sem saber o que poderia fazer, resolveu então todos os fins de semana arrumar algum pretexto, algum passeio, alguma coisa para desviar o filho do contato com aquele jovem que era para ele uma má companhia. Em certo momento, uma vez, era um feriado prolongado, ele resolveu então levar o filho para passear num lugar que ele gostava muito, ou seja, o filho gostava muito de pescar. Ele chegou: meu filho, esse final de semana nós vamos para tal região assim, vamos alugar um barco e vamos pescar em alto mar. O filho ficou impressionado, entusiasmadíssimo. Pai, mas que coisa extraordinária, que tanto tempo eu estava querendo pescar. Puxa, que bom, pai, muito obrigado. E começaram então os preparativos para a viagem. No dia da partida, com as malas todas prontas, o menino então volta para o pai e diz: pai, eu não posso levar aquele meu amigo para nos acompanhar nessa viagem, nesse passeio? Eu gosto tanto da companhia dele, gosto de estar com ele e depois eu não ficaria sozinho, pode ser? O pai ficou numa situação desagradável. Mas o pai pensou: é melhor estar comigo do que os dois estarem sozinhos, sem a minha presença. E resolveu então levar o amigo para o passeio. Bom, tudo estava correndo muito bem, tudo em mil maravilhas, um passeio muito agradável, quando de repente, em alto mar, o pai começou a observar que as nuvens começaram a escurecer. Uma tempestade se formou, uma ventania tremenda. O pai tenta de toda forma levar aquele barco de volta para a margem, mas o vento era tal que o barco não se movia e, pelo contrário, estava cada vez mais se entrando mar adentro. O pai, muito preocupado, começou então a pedir para que o jovem se agarrasse, se protegesse. Em vão, o barco começou a se mover em alto mar, a tempestade, ventania, quando o pai percebe os dois jovens
caíram na água. Um do lado direito, o outro do lado esquerdo. O pai então começou a ouvir de um lado, pai, pai. Do outro lado, o jovem, amigo do filho, socorro, socorro, socorro. O pai então começa a procurar por aquele barco, por todos os lados, onde tinha um salva-vidas. Quando ele abre uma caixa e vê, havia apenas um salva-vida no barco. Momento tremendo, o pai tinha que pensar muito rápido. Para quem ia tirar aquele salva-vida? Para o filho? Ou para o amigo do filho, aquele que estava justamente levando o filho para o mau caminho? Em frações de segundo, o pai pensou: meu filho, eu sei que apesar de tudo, ele está em graça de Deus. Ele é devoto de Nossa Senhora, ele frequenta a Santa Missa, e que se ele morrer agora, Nossa Senhora terá misericórdia e levará para o céu. Agora, este amigo do meu filho, eu já não tenho a certeza. Será que ele morrendo aqui não irá se perder? Não irá para o inferno? O pai naquele momento não teve dúvida. Pegou o bote, salva-vida, e jogou para quem? Jogou para o amigo do filho. O amigo então agarrou aquele salva-vida, conseguiu com muito esforço subir para o barco, e quando o pai foi olhar para ver onde estava o filho já tinha desaparecido e nunca mais o encontraram. Quando o padre terminou de contar isso, ele olhou para os fiéis não acreditavam. Estava com os olhos arregalados e se perguntava como é possível, como esse pai fez isso, como esse pai foi deixar o filho morrer e salvar aquele outro amigo que estava levando o filho para o mau caminho. O padre então olhou e disse para a plateia: não julgueis a atitude deste pai, pois se este pai não tivesse feito isso, jogado aquele salva-vida para aquele amigo, eu hoje não estaria aqui. Ou seja, aquele jovem que foi salvo das águas sou eu. Eu, depois daquela atitude do pai, resolvi mudar de vida, me converti, entrei no seminário e hoje, pela graça de Deus, eu sou um sacerdote. Caríssimos amigos, vocês podem me perguntar, mas Antônio, essa história é real? Essa história é verdadeira? Ela é muito mais verdadeira do que você imagina. E nós, eu e você, fazemos parte dessa história. Sim, nós pelas nossas misérias, nós pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, nós merecíamos o castigo eterno. Mas Deus Pai mandou para nos salvar e morrer no nosso lugar o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Se oferece todos os padecimentos, morre na cruz para salvar a cada um de nós. E quem o entregou? O próprio Pai. Por isso eu vos pergunto, Deus Pai nos deu tudo o que Ele poderia dar, que é o próprio Filho. E você acha que depois de ter dado o próprio Filho à morte para salvar a você, você acha que Ele nos abandonaria? Você acha que Ele deixaria de nos amar? Você acha que Ele deixaria de olhar para cada um de nós um olhar de misericórdia? Esse Deus que morreu na cruz para salvar-nos? É certo que não. Por isso, hoje aprendemos essa lição de nunca desconfiar da bondade e do amor que Deus tem para cada um de nós. E se este amor não bastasse, Ele nos deu também uma mãe que nos ama, que nos quer, que nos cobre com seu manto e que nos carrega em seu colo, Maria Santíssima. Então hoje vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda esta graça de nunca desconfiar da bondade de Deus e de sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você gostou deste conviver, compartilhe com seus amigos, faça o bem e também deixe aqui o seu like. E até a próxima.
se Deus quiser.